Senhor presidente, senhores senadores, uma saudação especial ao companheiro Jamil Chait, que veio da Europa especialmente para participar da abertura dos trabalhos da CPI, retornando ainda hoje, o que demonstra o seu grande interesse em contribuir para que o Brasil reconquiste a sua expressão no futebol internacional. Me sinto honrado em começar os trabalhos da CPI. Acredito que o companheiro Juca Kfouri, que está chegando daqui a pouco, junto com o Jamil, serão as pessoas que têm a maior contribuição a dar nesses trabalhos. Particularmente, eu quero fazer uma homenagem ao companheiro Andrew Jennings, irlandês, jornalista investigativo, que foi o precursor das investigações das falcatruas do futebol internacional. Jennings já tinha escrito um livro sobre corrupção na FIFA. Em 2000, o resultado do seu trabalho, mostrando que o esporte é usado para esconder negócios e falcatruas, culminou com a expulsão de 11 conselheiros do Comitê Olímpico Internacional. Posteriormente, ele investiu com algumas suspeitas sobre a Federação Internacional de Futebol, o que resultou em 2 livros, Um Jogo Sujo e Um Jogo Ainda Mais Sujo, que conta sobre os bastidores da Federação Internacional de Futebol, muito baseado também em documentos referentes à nossa Confederação Brasileira de Futebol, CBF. A CBF já havia sido motivo de 2 investigações na Câmara e no Senado em 2001. Eu costumo dizer que com a abertura dessa CPI nós estamos recuperando 14 anos de atraso. Naquela ocasião, as quebras de sigilos bancário e fiscal identificaram várias irregularidades, como enriquecimento ilícito, evasão de divisas, sonegação fiscal, enfim, mas que, lamentavelmente, as autoridades brasileiras, através de seus diferentes órgãos, Banco Central, Polícia Federal, Ministério Público, etc., não levaram adiante. Os anos passaram, os fatos se agravaram, e hoje nós estamos aqui reabrindo novamente uma CPI para investigar o futebol, e que eu, como repórter e como crítico, acredito que precisa chegar, inevitavelmente, aos bastidores da Confederação Brasileira de Futebol. E por que eu digo isso? Porque se nós pegarmos os últimos 4 presidentes da CBF, a partir de João Avelange, em 1954, até Marco Polo Del Nero, atualmente, ou seja, são praticamente 6 décadas, são 59 anos, todos os 4 presidentes que por lá passaram, e o atual, eles não têm um perfil de gestor do esporte, de gestor de futebol. Eles caracterizaram mais por terem uma ficha corrida, a ponto de o ex-presidente de honra da FIFA, João Avelange, ter se exonerado do cargo daquela entidade internacional, para que não fosse dali demitido, expulso, devido às denúncias de corrupção. Ricardo Teixeira, no rastro das investigações, também se demitiu às vésperas da realização da Copa do Mundo. Ele que foi um dos que trouxe a Copa para o Brasil, ele acabou se demitindo também devido às denúncias que já com repercussão internacional, que envolveu o caso ISL e FIFA. José Maria Marim, todos sabem, está preso há 80 dias, apesar da sua avançada idade, continua lá aguardando o andamento do processo para saber qual é o rumo que lhe será dado. E eu fiquei sabendo há pouco pelo Jamil aqui, e o noticiário está revelando também, que Marco Polo Del Nero já admite a possibilidade de se afastar da presidência da CBF. É uma notícia ainda não confirmada, mas já existe essa hipótese devido à gravidade das denúncias que ocorrem nos bastidores de futebol. E essa notícia surge, coincidentemente, com a abertura dos trabalhos dessa CPI.
Por isso, senhores senadores, senhor presidente, senhor relator Romero Jucá, que acaba de chegar, bom dia ao senhor. Eu, lendo a pauta de convocações dos trabalhos, me permitam fazer aqui uma rápida avaliação. Eu acredito que não contribua muito chamar aqui presidentes de federações. Recentemente, a Zero Hora de Porto Alegre publicou uma série de reportagens durante 5 ou 6 dias, revelando que instituições são essas. E, em resumo, nada mais são do que as instituições que dão sustentação ao sistema. E o sistema é esse que nos acompanha há 60 anos, através desses 4 presidentes que eu me referi, e que têm envolvimentos, suspeitas e processos com falcatruas internacionais. Os presidentes de federação poderão vir aqui e falar sobre os problemas de suas regiões, sobre as dificuldades de manter o futebol em suas regiões em épocas em que depois que o Campeonato Brasileiro terminou. Mas eles não poderão trazer aqui nenhuma contribuição para que se chegue efetivamente aos bastidores da CBF e ali se constate qual a participação efetiva dessa instituição e de seus dirigentes no escândalo internacional e na corrupção interna. Eu gostaria de lembrar também da CPI anterior realizada na Câmara dos Deputados, devido à ação de parlamentares intimamente vinculados ao futebol, o então deputado Eurico Miranda, ele promoveu um tumulto e aquele relatório não foi aprovado. Não se tornou peça que pudesse contribuir para as investigações. Ao contrário, no Senado, esse relatório é consubstancioso e seria oportuno que fosse resgatado nessa ocasião. E para concluir as minhas sugestões, eu gostaria de lembrar, quando eu digo sobre a importância de a CPI avançar sobre os bastidores financeiros da CBF, é porque ela é a instituição que gere o nosso maior patrimônio cultural e esportivo, que é o futebol e a seleção brasileira. A seleção se apresenta mundialmente desfilando com as cores do Brasil, desfilando com a bandeira nacional, entoando o hino nacional. É a nossa representação efetiva. No entanto, enquanto nós, torcedores, nos envolvemos com a emoção do futebol, nos seus bastidores são promovidos falcatruas denunciadas, algumas já comprovadas, e que, lamentavelmente, já não se situam só no nosso plano interno, como internacional. O movimento é grande, como se sabe, a ponto de haver investigação da polícia norte-americana, e parte dessa investigação está sendo realizada graças aos documentos colhidos pelo jornalista Andrew Jennings, que eu deixo aqui também como sugestão para que seja chamado, porque eu acredito que o seu longo trabalho de investigação possa dar uma contribuição muito grande para essa CPI. Eu fico à disposição.